você, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Senti você chegar com todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. E diante do outro que me incomoda, sou chamada de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer. Pois no amargo das dores, há atos que imploram socorro De quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educar o próprio sentimento
vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que disfarce, bem mais que sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. O dia é um novo despertar, é tempo de brilhar. Tens a soma das manhãs ao teu dispor, e quando as noites chegam é hora de pensar no que faltou. Faltou deixar pra trás as vestes que usou, mágoas, sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e nobre, justo, bom, banhar-se na corrente incessante e cristalina do amor. O tempo já é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão, estender a mão e serenar o coração, descortinar a vida e revelar a imensidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor,
dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Não deixar os rastros do amargura o teu destino impor. Dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Olá, pessoal! Mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós
Somos ENEF! Olá, boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui todos reunidos para mais uma reunião virtual, a nossa reunião pública que acontece aqui pelo nosso canal do SEM no YouTube, né? Então, hoje nós vamos ter duas companheiras, trabalhadoras da nossa casa. Uma é a nossa querida Carmélia, que vai falar sobre o livro dos Espíritos, nas penas e gozos terrestres. A questão é 937 e 938, decepção, ingratidão, afeições destruídas. Um ótimo tema para refletirmos, não é mesmo? E nossa querida também companheira Alba, que vai falar sobre o Evangelho, dando continuidade lá no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E o item que ela vai nos trazer é o 8 até 10, não vades ter com os gentios. 2 temas que serão importantíssimos para nós, não é mesmo? E queríamos também informar a todos que a partir da semana que vem iniciam os nossos cursos e também a evangelização, tanto da infância quanto da mocidade, tá? No sábado, dia 6. Caso tenham interesse, procurem o DEF, que é o Departamento de Evangelização da Família, com a nossa companheira Miriam, ou nos mande uma mensagem, teremos o prazer em atendê-los, tá bom? Fiquem conosco, que Deus abençoe a todos nós, graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 20. O companheiro. E disse Jesus: não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender.
Pai de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, mais uma vez nessa tarde de quinta-feira, reunidos em nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso governador planetário, nosso irmão maior, nosso melhor amigo. E em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que a nossa tarde seja muito proveitosa, que possamos aprender um pouco mais do Teu Evangelho e da doutrina espírita. Te pedimos também, Senhor, as Suas bênçãos para todos aqueles que se encontram doentes em hospitais, em seus lares, em asilos, em sanatórios, prisões, que todos possam ser beneficiados com essa nossa oração, que recebam um pouquinho de luz, um pouquinho de alívio. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, de podermos orar, de podermos estudar. Muito obrigada. Com a Sua permissão, Senhor, damos por iniciada a reunião da tarde de hoje, contando com a presença dos espíritos amigos da Casa de Miguel, os nossos mentores, e Miguel Catuíte e todos os trabalhadores espirituais da nossa casa. Que eles estejam conosco em nossos lares e cuidando da nossa casa, onde em breve certamente estaremos de volta fisicamente. Graças a Deus, a Jesus, Maria e todas as falanges trabalhadoras da Casa de Miguel. Graças a Deus. Boa tarde, amigos. Vamos, então, hoje ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. E hoje nós vamos falar de decepções, ingratidão, afeições destruídas, nas perguntas 937 e 938. Quem de nós já não teve decepções, já não teve ingratidão, já não teve afeição destruída, não é? Todos nós já passamos por isso, já nos decepcionamos com alguém, alguém já foi ingrato com a gente. Então, hoje nós vamos ver o que os espíritos falam sobre isso. Então, na pergunta 937, Kardec pergunta: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também, para o homem de coração, uma fonte de amargura? E a resposta então foi: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e, no entanto, foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos aconteça,
que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo. E não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então, se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nós encontramos lá: a misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que lhes podem dirigir. Uma é sempre ansiosa de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Então, quando nós recebemos a ingratidão, nós temos que perdoar, quer dizer, temos que ser misericordiosos. E ele diz aí que essas pessoas serão punidas, né? Tanto quanto maior houver sido a sua ingratidão. Ora, isso nós temos que prestar atenção, que não é dizer que Deus castiga, não. É o livre-arbítrio, né? É a lei de causa e efeito. Muitas vezes, né, nós ouvimos as pessoas dizerem que nunca mais ajudarão fulano por ele ser muito ingrato. Diversas vezes, né, também ouvimos dizer que alguém será castigado por Deus por sua ingratidão. Isso é verdade? Claro que não, não é? Deus, na sua infinita sabedoria, seria um ser vingativo que busca punir a todos, não importa a causa, desde que este tenha agido contra a sua vontade? Onde estará o livre-arbítrio nisso? Então, a lei de causa e efeito é clara quanto a isso, né? Você vai colher aquilo que plantou, não é castigo. Deus não castiga ninguém, como nós sabemos. Agora, essa pessoa usou de ingratidão, talvez no futuro ela venha a sofrer também a ingratidão para entender, para aprender a lição, mas não é castigo, só estará colhendo aquilo que plantou. Então vamos a 938. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível. Se você sofreu uma ingratidão de um amigo, de um parente, de um filho, você vai endurecer o seu coração, vai se tornar uma pessoa insensível? Vamos ver a resposta dos espíritos. E a resposta, então, dos espíritos: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá, então, remorso e vergonha. Quer dizer, quem sofreu a ingratidão não tem que endurecer o coração, se sentir, né, que daqui para diante, então, não vou ajudar mais ninguém, não vou fazer mais nada. Não pode ser assim. Que nessa vida ele pode não ser reconhecido, mas quando passar para o lado de lá, claro, né, todas as nossas ações, todos os nossos atos estão registrados, né? Agora, o ingrato é que vai sentir remorso e vergonha, né?
a Jesus, né, nos ensinou a amar sem esperar nada em troca, assim como Deus nos ama. Portanto, devemos amar aos ingratos, tanto quanto aos amigos gratos. Cabe a nós compreendermos que a criatura ainda se encontra num patamar evolutivo em que o egoísmo se sobrepõe ao sentimento humilde da gratidão e da fraternidade. Isso não é algo que deva ser repreendido por nós, que, alguns dias atrás, ainda éramos assim. Isso quando ainda não somos ainda, né? Continuamos assim. Muitas vezes nós também não somos gratos, né? Só vamos reconhecer às vezes o que alguém fez por nós mais tarde, depois que aquilo passou. Então, se um dia, né, fizestes um bem a alguém e foi pago com ingratidão, ore pela pessoa e agradeça a Deus a oportunidade de ter tido um instrumento, de ter sido um instrumento divino para possibilitar àquela criatura uma chance de melhora. Caso esta não aproveite, é apenas uma questão de livre-arbítrio dela. Sua parte está feita. Não percas tempo com dores de orgulho ferido. Pense que fizeste parte de uma missão divina. Foste o socorrista que não pôde ainda salvar aquele irmão que necessita muito de tua compreensão e do teu carinho. Devemos buscar sempre a ação acolhedora no bem. Em seguida, Kardec faz uma subpergunta, aí na 938. Este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido? Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E a resposta dos espíritos, então, é sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa, mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos elevardes sobre eles. Quer dizer, elevar-vos, mas não é para ficar orgulhoso disso, não. Porque você já pode entender, não é? Já pode compreender a atitude daquela pessoa. E não tem que endurecer o coração, nem ficar triste e dizer, não vou ajudar mais ninguém. Não temos que ficar assim. Cada um de nós está num nível de adiantamento. A Joana de Ângeles, no seu livro A Caminho do Amor, desculpem, não é A Caminho do Amor, é Garimpo de Amor, psicografado por Divaldo Franco, né, da Joana, no capítulo 14, Amor e Compreensão, ela nos diz assim: quando se ama realmente, a compreensão das dificuldades e falhas do outro apresenta-se como natural, destituída de ambição retributiva. Quer dizer, não esperar retribuição, né? Essa compreensão é rica de doação de afeto espontâneo, que descobre o outro conforme é, não lhe exigindo modificações que ainda não pode operar, nem encontrar-se em níveis de elevação espiritual que faltam ser conseguidos. Como consequência, ninguém pode obrigar que outrem o ame, não obstante seja o seu um grande amor. E por isso, despido de paixão que objetiva alterar o comportamento do ser amado.
Isso é um trechinho desse capítulo Amor e Compreensão. Quer dizer, nós temos que entender o outro e não querer modificá-lo. Ah, não, ele tinha que agradecer, ele tinha que gostar de mim também. Não é assim, não é? Como eu já disse, cada um de nós está num nível evolutivo e temos que aceitar o outro como ele é. Um dia ele vai evoluir e também vai subir um pouquinho, né? Um degrauzinho de cada vez. Em seguida, nós temos aí um comentário de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. E para encerrar, né, o nosso estudo de hoje, eu trago aqui um trecho também do mesmo livro que eu citei anteriormente, do livro Garimpo de Amor, da Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E ela nos diz lá no capítulo 30, no último capítulo, ninguém jamais amou conforme Jesus o fez. Dividiu a história da humanidade, mais pelo amor que pelas palavras e feitos. Ele é o símbolo do amor, porquanto não amado, continuou amando e prosseguirá até o fim dos erros. Nunca será esquecido. O amor que procede de Deus, a Deus retorna, construindo a felicidade onde se apresente, jamais vencido, sempre triunfador. Nunca te esqueças, em qualquer situação, a mais penosa que se apresente, que o amor possui a solução para todas as dificuldades. Ama, pois, sempre. Então, essa foi a nossa lição dessa tarde e vamos tentá-la, né, colocar em prática em nossas vidas. Sabemos que é difícil, mas nós estamos aqui para aprender, né? Nós estamos na escola e um dia de cada vez nós vamos nos tornando pessoas melhores e aprendendo a amar. Obrigada pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E vamos estudar os itens 8, 9 e 10 com o título Não vades aos gentios. Vamos dar início à leitura do Evangelho. Jesus enviou seus 12, os apóstolos, depois de lhe ter dado as instruções seguintes. Não vades aos gentios, e nem entreis na cidade dos samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Jesus prova, em muitas circunstâncias, que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus, que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos,
A própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso lhes disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e os propagadores do espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados. Não são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em que se encontra um germe fecundo e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam, tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então, crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmo, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus e, em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras, tem seu foco por toda parte, e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Com o cristianismo triunfou o paganismo. Não é mais as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Vamos agora à reflexão. Bem, essa passagem, ela nos fala no momento em que Jesus, acabando de concluir os ensinamentos com os seus apóstolos esses, homens rudes, simples, porém espíritos de grande progresso espiritual, que assimilaram as lições, os exemplos de Jesus e a lei de Moisés. E o mestre, então, dá a missão de que eles seguissem o caminho para a evangelização, porém com a recomendação de que não procurasse os samaritanos e nem os gentios, que eles procurassem apenas os seus irmãos de raça, os judeus, aqueles que eram seguidores da lei de Moisés. E Jesus, então, envia seus apóstolos a um teste, que serviria de treinamento para as futuras lutas. Esses apóstolos estavam preparados para esta obra e estavam fortalecidos pela fé. E a missão dos apóstolos, então, se inicia. Mas primeiro, nós vamos falar um pouco desses povos, dos gentios, samaritanos e judeus, para a gente começar a raciocinar, e pensar o porquê dessa advertência de Jesus. Então vamos começar pelos gentios. Gentios,
A palavra gentil significa clã ou grupo familiar. Gentios eram todos os povos que não eram judeus, que não pertenciam ao povo de Israel, que não adoravam a Deus e que não obedeciam às leis de Moisés. Os judeus até poderiam se converter ao judaísmo, né? A lei de Moisés, ela não permitia que se maltratasse os estrangeiros, e os gentios eram considerados estrangeiros. Um gentil, ele não podia entrar num templo judeu. Os gentios, eles eram considerados impuros. E os judeus que se misturassem com os gentios, eles eram vistos como sinal de contaminação com o mundo e eram afastados de Deus. Samaritanos. Samaritanos era um grupo religioso que tinha conflito com os judeus desde lá dos tempos de Jesus, né? Eles viviam na região da Samaria. Os samaritanos surgiram depois do reinado de Salomão, onde o povo de Israel se dividiu em duas nações, em Israel e Judá. E os samaritanos, eles acreditavam e adoravam o mesmo Deus dos judeus. Eles eram monoteístas. Porém, eles não acreditavam nas mesmas escrituras dos judeus, a não ser nos 5 primeiros livros, né, no Pentateuco de Moisés. Eles não aceitavam os demais livros da revelação divina por acharem que eram invenções dos judeus. Os samaritanos, então, seguiam uma forma modificada da lei de Moisés. Eles acreditavam que o lugar correto, a adoração a Deus, era no Monte de Gerizim e não no Templo de Jerusalém. Judeus. Judeus são as ovelhas perdidas da casa de Israel. São chamados de judeu, por serem do reino de Judá. Acreditavam no único Deus, acreditavam que seriam eles o povo escolhido por Deus. Eles haviam sido preparados pelo profeta e por Moisés e aguardavam, né, o Messias. Jesus nos mostra, né, que a mensagem, né, nos mostra nesse texto que foi lido agora, que a mensagem era para toda a humanidade. Pois Jesus, ele já pregava sobre o amor universal e já dizia que todos nós somos irmãos, né? Todos nós somos irmãos. Então, Jesus já falava do perdão, já falava do amor, da benevolência. E quando ele disse aos apóstolos que não fossem aos gentios, os gentios, foi por saber que eles não possuíam condições de lidar, os apóstolos, né? Eles não possuíam condições de lidar com as diferentes interpretações religiosas, né, existentes, pois eles só conheciam os ensinamentos judaicos e eles não teriam condições de convencer os gentios, porque a obra ainda estava para ser feita, né? Os gentios, eles não acreditavam em nada. E estava muito longe, né? Os gentios estavam muito longe de compreender, ou seja, eles ainda não estavam prontos para compreender, né? Eles não estavam prontos para a transformação. Então, o terreno ainda não estava pronto para germinar. E no momento propício, com a vinda de Paulo de Tarso, tudo se iniciaria, né? Tudo, a conversão dele se daria. E quando ele pede para que os apóstolos vá até as ovelhas perdidas, né? É porque seria mais fácil entre os judeus, pois já tinham um alicerce, já tinham uma base, já tinham uma vontade, né? Eles desejavam aquela luz do conhecimento e eles queriam se espiritualizar e eles já aguardavam um Messias, né? Então seria mais fácil, eles encontrariam um terreno propício àquela semeadura. E qual é a relação dessa mensagem conosco hoje? O que essa mensagem vem nos mostrar hoje? O Evangelho
é a esperança que deve ser anunciada a todos os povos sem distinção. Deus, ele possui um único povo. As palavras de Jesus não foram dirigidas apenas ao povo judeu, mas foi dirigida a toda a humanidade. Quando Jesus pediu para que não se procurasse os gentios, não foi por falta de amor, porque ele sabia que essa conversão viria, né, com o tempo. E essa palavra pode ser aplicada a nós espíritas, né? Kardec, ele incentiva a divulgação constante da doutrina, desde que respeitemos, né, os locais, a privacidade de cada um, pois o cristianismo só brota no coração das pessoas no tempo certo. Então nós devemos seguir os exemplos dos apóstolos, né, procurando primeiro os ensinamentos de Jesus, para depois procurarmos as pessoas de boa vontade. Então nós estamos sempre desejando que as pessoas nos escutem o que temos para dizer sobre a teoria espírita, né? Mas nem sempre o que entendemos e aceitamos será entendido ou aceito pelas outras pessoas. Cada um está na religião que precisa para evoluir. A vez de todos chegará, né? Quando ouvirem as mesmas coisas diversas vezes e aceitarem a ideia, né, porque quiseram e não sob pressão. Hoje, né, as ideias se universalizam e espiritualizam. Não existem mais barreiras, né? Todos os homens são irmãos e nós estamos vivendo esse momento. As ideias estão chegando, as casas espíritas podem estar fechadas, alguns templos, igrejas podem estar fechados, porém, estamos aí online e as pessoas estão ouvindo. Então a evangelização está chegando, o momento da espiritualização, né, está chegando através de muitos canais. Nós encontraremos muitos irmãos ainda no caminho dos gentios, né? Pessoas materialistas, pessoas que ainda não estão prontas para a transformação espiritual, mas que podem mudar. Encontraremos muitos irmãos ainda nas cidades dos samaritanos, os discutidores religiosos, os polêmicos, os dissidentes, aqueles que não se misturam com os que pensam diferente. Podemos não concordar com os métodos usados em algumas igrejas, da mesma forma que não concordam conosco. Devemos respeitar as opiniões quando percebemos o olhar de reprovação de alguém. Nós não temos o direito de julgar. Devemos aceitar, numa roda de conversa, quando o assunto é religião, nós devemos aceitar as frases do tipo: eu não aceito ou não concordo. Às vezes nós queremos forçar as pessoas a aceitar, né? E ao percebermos que a pessoa está incomodada, nós devemos mudar o assunto. Pois se for para a pessoa se tornar espírita, chegará um momento, sem que seja preciso fazer tanta força, né? Então nós devemos respeitar os irmãos que chegam à casa espírita por curiosidade, para ver os fenômenos, respeitar os irmãos que não desejam receber o passe. Devemos até mesmo, como trabalhadores de uma casa espírita, quando já trabalhamos numa sessão de corrente fraterna, por exemplo, né, como esclarecedor, ao atender um irmão desencarnado, não exigir que no primeiro momento ele entenda tudo o que está acontecendo, ou a nossa fala, pois muitos dos nossos irmãos, eles vêm de doutrinas diferentes e não estão prontos, ou seja, a semente ainda não está preparada para semear. Então nós não devemos convencê-los de nada, apenas amá-lo. Assim como os apóstolos, não estamos prontos, né, para discutir religião ou ter a posse da verdade. Devemos ter amor, boa vontade, tudo tem seu tempo. Conosco também foi assim. Até chegarmos a esta casa, o quanto nós já caminhamos. Estamos ainda despertando, aprendendo,
para um dia fazer o trabalho dos apóstolos na ajuda da divulgação do Evangelho. Devemos respeitar o pensamento religioso de todos os nossos irmãos, evitando discursos. Não somos portadores da verdade, somos aprendizes do Evangelho. Devemos aproveitar a oportunidade para fazer a nossa reforma, né? De nos curar de dentro para fora. Só assim nós estaremos ajudando, né, na divulgação do Evangelho, aprendendo o que o Evangelho nos diz. Se é que a gente quer que o outro veja, não se convença de nada, né, mas que perceba alguma coisa, será através da nossa própria mudança. Somente quando a gente praticar o Evangelho e começar a se modificar é que a gente vai começar a chamar a atenção do outro, né? Que vai ver o quanto nós mudamos, o quanto nós nos transformamos. Que possamos divulgar o Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos ir atrás do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, para auxiliar os nossos irmãos de caminhada. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, a Miguel e a Catuíte e aos falangeiros da nossa casa. Mais uma vez, mestre querido, queremos te agradecer, pois chegamos ao fim da nossa reunião da tarde de hoje, e agradecer pela reunião desta tarde, por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que os nossos irmãos receberam nessa tarde, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor. Queremos te agradecer também pela vacina que chegou até nós. Que bom, Mestre Jesus, que muitos dos nossos irmãos do planeta Terra serão beneficiados, serão imunizados diante de uma doença que abalou todo o planeta. Todo esse aprendizado que tivemos, mas nunca esquecendo dos nossos irmãos também doentes de outras enfermidades, que eles possam também receber do remédio, para que possam num breve tempo, né, num curto prazo, retornarem aos seus lares, para junto dos seus familiares. Te pedimos, Mestre querido, por todas as nações do mundo, por todos os governantes, por todos nós, que possamos, Mestre querido, ter uma semana muito abençoada, que possamos estar todos aqui na próxima semana para receber este passe reconfortante, as palavras do teu Evangelho, tudo aquilo que for benéfico a nós, teus irmãos em humanidade. E assim, Mestre querido, te agradecemos por mais esta reunião. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Toda vez que eu penso
posso flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Deus fez o arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão. Criou a galinha e o pato grandão. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leitinho pra mim. Deus criou as flores, árvores também. Deus criou a chuva que me faz tão bem. Deus criou a grama pra brincar e o ar pra respirar. Deus fez o papai, mamãe, a mim. Por isso sou feliz assim. Por isso sou feliz assim. Ele tudo fez, fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Ele tudo fez, fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu.
do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Francisco Cândido Xavier, item 94. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo. A mensagem nos fala de duas necessidades importantes do ser humano, que devem ser realizadas diariamente, para sustentar o corpo e o espírito. O pão material, que é o nosso alimento, e o pão espiritual, caracterizado pela fé, que nos remete à entrega, confiança irrestrita em Deus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus, Mestre querido, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para mais um estudo da nossa evangelização. Que possamos, Senhor, tirar a melhor parte de todos os ensinamentos que chegarão até nós hoje, a fim de aplicá-los em nossa vida, desenvolvendo em nós a fé, a esperança e o amor, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem. Abençoe nossa aula de hoje, abençoe nossas vidas, nossos familiares, todos os nossos irmãos em humanidade, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, o tema do nosso estudo é sobre a fé humana e a fé divina. Mas o que é fé? Olhem ao seu redor. O que vocês estão vendo? O celular ou o computador que vocês estão me escutando? A cadeira que vocês sentam? Tudo. Tudo foi criado por essa vontade de querer, que se chama fé. Alguém confiou e movimentou suas forças, possibilidades, produzindo tudo isso. Sabe aquele bolo gostoso que você comeu? A pessoa que fez teve fé, confiou na receita, confiou que ela era capaz de fazer o bolo. Como vocês estão vendo, nós somos instrumentos de Deus. Precisamos acreditar em nossas possibilidades. Lembram do estudo que aprendemos que Deus utiliza a humanidade através da humanidade? Então, precisamos fazer a nossa parte para que Deus faça dele. E sabe o que são essas possibilidades? É o jeitinho diferente de cada pessoa. Uns
têm um jeitinho para cuidar das pessoas, outras para fazerem uma comida gostosa. Tem gente que gosta de escrever, desenhar, outras para fazerem as pessoas rirem. Tem gente também que faz as vacinas para a gente não ficar doente. Outras que sabem mexer no computador. E se não fosse elas, vocês não estariam me ouvindo agora. Enfim, tem jeitinho nessa vida para um monte de coisas. E todas são importantes. E se você acha que tem pouca fé, não fica triste não, porque ela é construída. É isso mesmo, a gente aprende a ter fé. Deus colocou a semente da fé na gente para fazermos germinar, descobrindo e trabalhando o nosso jeitinho, nos conhecendo melhor. Vamos aumentando aos poucos a nossa confiança. E quando juntamos as possibilidades, as vontades de querer de várias pessoas em benefício da humanidade, ela fica grandiosa, divina. E nós estamos sempre envolvidos nessa divindade. Olha a beleza de uma flor e o perfume que ela exala. É um alimento para a nossa alma. E o carinho e a atenção de um amigo é Deus nos auxiliando. Mas às vezes nós não percebemos essa ajuda. Vamos então agora assistir uma história para entendermos melhor? Vamos lá? Chegou a hora da história. Hoje eu vou contar para vocês a história do homem, da prece e da enchente. José era um homem bom, simples, que acreditava muito em Deus. Ele rezava, trabalhava, cuidava da terra onde morava, até que, certo dia, uma grande chuva caiu sobre o sítio onde vivia com seus bichinhos. Olha, choveu durante o dia e a noite inteirinhos. Choveu forte, choveu sem parar. Mas José rezava com muita fé mesmo. Você sabe que o José, ele saiu mesmo debaixo de chuva e encontrou abrigo para os bichinhos do sítio que ele morava? Verdade. E o José, mesmo na chuva, sem telefone, ele tinha uma fé intensa, sabe? As preces sinceras fizeram com que a ajuda chegasse muito rápido para ele. Os anjos lá no céu, todos gostavam do José. É claro, lá no plano espiritual, eles planejavam 1000 formas de ajudá-lo. Vamos enviar o Homem-Aranha, falou o anjo animado. E quando o Homem-Aranha chegou lá, todo feliz, para salvar o José, o que o José disse? Carece não, seu moço. Meu anjo da guarda já chega para me salvar. Eles resolveram então mandar a Mulher Maravilha. E adivinha o que o José respondeu? Eu já falei com Deus, dona moça. Ele vai me mandar um dos seus anjos. Carece se preocupar, não. E os anjos resolveram mandar até o Batman. Adivinha o que o José falou para o Batman? Precisa não, seu Batman. Meu anjo da guarda já vem. Não se preocupa que ele vai me ajudar. E não importava quem os anjos mandavam. O José acreditava que Deus ia fazer um anjo se materializar na sua frente para salvá-lo. Olha que muita gente boa tentou ajudar. Era um tal de herói aparecer um atrás do outro. Mas o José tinha encasquetado que o anjo ia vir em pessoa salvar ele. Até que já não dava mais tempo de fazer nada. E o José desencarnou na enchente. Olha, gente, o José chegou no céu achando que a culpa era de Deus e dos anjos que não tinham ido ajudá-lo.
Sabe o que é? Ele não participava dos encontros do GEAL, porque aí ele saberia muito bem que Deus ajuda a humanidade através da própria humanidade, que a fé divina se manifesta nos detalhes da vida, que Deus nos responde sempre e basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para entender o que ele diz. Bom, agora chegou a hora de conversar sobre a história que a gente assistiu. Vocês viram que hoje nós contamos a história do José. José era um cara muito legal. Ele acreditava em Deus, orava, cuidava dos bichinhos. Ele era tão gente boa que tinha um monte de anjo lá no céu torcendo para que tudo desse certo na vida dele. Só que José nem sempre compreendia como é que a fé divina acontecia aqui no mundo. E por não conseguir compreender, ele não ouviu, não enxergou que todas as ajudas que ele recebia eram respostas de Deus às suas preces. Quando José olhava para o céu, ele imaginava que essas respostas chegariam de forma muito clara, como se os anjos aparecessem do seu lado, na sua frente, e resolvessem tudo para ele, dizendo: eu sou o enviado de Deus e vim te salvar. Mas não é bem assim que as coisas acontecem no mundo. Muitas vezes, quando a gente faz uma prece com a nossa fé humana, a gente imagina que as respostas vão acontecer exatamente do jeitinho que a gente quer. Por exemplo, quando a gente ora e pede a Deus saúde. Como tem gente pedindo saúde ultimamente com esse negócio do Covid, né? A gente imagina assim que o planeta todo vai ficar curado. Mas a gente esquece muitas vezes que para a gente ficar curado a gente precisa de remédio. E esse remédio vai vir em forma de vacina. E quando a vacina chegar, a gente, eu, você e todo mundo que está por aí vai precisar levar uma picadinha, que pode ser dolorida. Tá certo, ninguém quer tomar vacina. Mas a gente não quer tomar vacina porque isso dói. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ficar curado, a gente quer ficar imune à doença, ou seja, a gente quer ter a proteção que a vacina nos traz para não ficar doentes. E quando a gente quer essa proteção, a gente entende que não é uma picadinha de nada que vai nos afastar dessa cura que a gente está buscando, né? Então, a gente pode entender que essa vacina que a gente está procurando, que os nossos cientistas estão fazendo, é uma manifestação da fé divina em ação, porque é assim que Deus age. Então, que a gente possa perceber no caminho de cada dia, nos pequenos detalhes, na beleza do mundo, que Deus se manifesta em tudo, que Ele está em todos os lugares e que essa fé divina nos dá conta exatamente disso, que Ele sempre responde às nossas preces. Então vale a pena sentar e refletir. Como é que Deus está respondendo a sua prece hoje? A seguir a gente vai ficar com uma atividade. Olá, meus queridos. Gostaram da historinha que a tia Cristiane contou sobre a fé humana e a fé divina? Então, Deus nos ama tanto que enviou Jesus para exemplificar, conversar conosco, falar sobre a fé. Por falar em fé, vamos fazer uma atividade agora, se chama o Barco da Fé. Você vai precisar de uma folha, tesoura é opcional, só se você quiser. Um lápis ou uma canetinha, alguma coisa, se também quiser. Então vamos lá. A folha, de caderno ou não, você vai dobrá-la no meio.
é uma dobradura. Então, você tem que dobrá-la e vai apertar bem para ficar bem marcadinho. Dobra bem. Tá bem dobradinha, certinho. Agora você vai, vira e dobra. Mais uma vez no meio. Abre. Essa parte aqui, ó, vai ter que virar e chegar nessa marquinha, né? O outro lado também. Repara, ó. Ficou bem aqui, ó, nessa marquinha. E aqui, ó, onde até... Tá vendo? Dá pra ver bem, não é? Então, essa parte agora de baixo, você vai levantar até aqui, ó. Levanta e aperta também. Viu? Olha como é que ficou. Faz a mesma coisa no outro lado. Vira e aperta. Dobra aqui, ó, um lado, bem assim, ó. E fica assim, parecendo um chapéuzinho. Depois você vira, tá vendo? Fica parecendo um balão. Agora, essa ponta vai chegar nessa ponta. Você vira e aperta bem. O outro lado, a mesma coisa. Você vira para trás também. Aperta bem. Vai ficar assim, ó. Tá? Depois, você vai pegar as duas pontas, ó. E vai puxar devagarzinho. Bem devagar. Ó. Você enfiar o dedinho aqui, assim, bem na beiradinha, é mais fácil para você fazer o seu barquinho, ó. Isso. Tá pronto o seu barquinho, barco da fé. Jesus ficava no barco falando com as pessoas e elas estavam de coração aberto, ouvindo. Então, desse barco agora, lembram que eu disse que seria mais? Nós vamos transformar esse barquinho numa camisa. Vamos vestir uma camisa. Porque o barco aqui, olha, está com todas as nossas situações de cada encarnação. Então, olha, você vai tirar esse pedacinho, ó, a partir dessa beiradinha, você vai cortar, ó. Você aqui com a mão, puxe um pouquinho. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Você vai tirar esse pedaço, que é a sua preguiça, a sua inveja, a sua raiva, não querer vontade, não ter vontade de fazer nada. Pois você, aqui a mesma, aqui só um pouquinho mais durinho. Você tenta arredondá-la. Vendo aqui, ó, arredonda. Você, ó, tenta desmontar, ó, desvirar essa camisa. E aí você faz assim, ó. Olha aqui, ó, que lindo. O barco da fé você transformou numa camisa da fé. Olha, viu que legal? Para essa camisa ficar mais bonita, você pode escrever: se quiser e se souber. Fé. Pode escrever Deus, pode escrever Jesus, pode escrever amor, família, mas você também pode desenhar, se quiser, ou se ainda não souber escrever. Você pode desenhar um coraçãozinho. Olha como é que a camisa fica bonita. Se você tiver uma imagenzinha de Jesus pequenininha, o rostinho dele, ó, você também pode colar. Eu colei. Então, olha só que lindo, ó. Como é que ficou a camisa, né? Então, Jesus dizia assim diz para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, vamos ter fé de que tudo
que nos acontece tem a permissão do Pai e que vai passar. Tudo vai passar. Então, beijos, até a próxima. Olá, gente, tudo bem? Nós mostramos para vocês sobre o Padlet, né? Que era a forma da gente compartilhar as nossas atividades. E olha, que trabalhos lindos tem lá. É do Leon, do Estevam e da Tamara. Não estão uma graça? Vamos lá, gente. Compartilhe o trabalho de vocês com a gente. Nós queremos ver, tá bom? Beijos. Chegamos ao final da nossa aula e chegou o momento da nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por estarmos juntos em pensamento nesse encontro tão importante que nos traz paz e serenidade. Obrigado, Jesus, nosso Mestre querido, que orienta o nosso caminhar com seus exemplos. Agradecemos também a espiritualidade dessa casa de amor, que tanto tem nos ajudado a realizar esses estudos. Que nos envolva com boas vibrações, nos trazendo ânimo e alegria aos nossos corações. Que essas vibrações também cheguem aos nossos irmãos em humanidade, levando o amparo e o auxílio necessário, graças a Deus. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança